e vamos falar sobre o elenco que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. Vamos pontuar aí alguns destaques, alguns jogadores para a gente ficar de olho, tanto com potencial técnico, como também atletas que estão no limite da idade. Ou seja, depois da copinha não cabem mais no time sub-20 e aí aquele famoso ou vai ou racha, né? Ou fica no time principal ou o Santos provavelmente vai buscar um outro clube para esses atletas serem emprestados ou até mesmo negociados em definitivo. Mas vamos começar falando inicialmente dos jogadores que foram inscritos. Quero, inclusive, a participação de vocês aqui nos comentários, falando qual que é a sua grande expectativa para essa copinha, qual jogador que você tá ansioso ou ansiosa para ver em campo. Então me fala aqui nos comentários, vou ler aqui a lista de inscritos do Santos. Goleiros: Edu Araújo, que deve ser o goleiro titular do time do Santos, João Inácio e Rodrigo Falcão. Laterais: Cadu, Diogo Correia, Sherman, Kevson, Netinho, Pedrinho e Souza. Zagueiros: André Klaus, Derek, Jair, Luiz Eduardo, Thiago Balieiro, que é irmão do Balieiro, né, do time principal, e Zabala. Meio-campistas: Balão, e uma curiosidade, o Balão que vai vestir a camisa 10 do Santos. Quem estava vestindo a camisa 10 em 2022 era o Ivonei. Ivonei vai passar a utilizar a camisa número 8. Então, só curiosidade, o Balão, só para registrar aqui, ele não é meia, não é um cara armador, nem nada. Ele é volante, tá certo? Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Ian, Ivonei, Matheus Nunes, Miguelito e Rafael Moreira. Atacantes: David, Fernandinho, Gabriel Miranda, Paulo César e Wesley Patati. Só uma observação em relação ao Patati e também ao próprio Miguelito. O Patati está voltando de lesão. Ele terminou 2022 com essas questões de lesões, né? Até ficou de fora da reta final ali do Campeonato Paulista, que o Santos foi campeão em cima do Corinthians. E o Miguelito, ele está na fase de transição da lesão. Então é da fisioterapia para o gramado. E o Miguelito, nessa primeira semana, ele está com a delegação principal do time do Santos lá em Atibaia. Então, como ele está nesse período de transição, o Santos ainda não bateu o martelo se ele vai jogar a copinha, se vai dar tempo ou não. Vale ressaltar, né, que caso o Santos chegue até a final da copinha, é dia 25 de janeiro, que é quando é aniversário de São Paulo. Não sei se até lá o Miguelito estará apto ou se ele vai, né, para Santo André, que é onde é a sede inicial do Santos nessa primeira fase, e fica como opção para banco, enfim. Mas só para repassar aqui, separei alguns jogadores do Santos que são sub-17 e que estão com o time. O Bontempo, Sherman, inclusive o Sherman é lateral da seleção brasileira. O Souza também é lateral, de olho no Souza, bom jogador. Falcão, goleiro também. E o David é um dos principais jogadores, acredito, esperança de gol, né, nessa copinha para o Santos. É um jogador que ele foi sub-17, sub-20 em 2022, mas de fato acabou se destacando mais no sub-17. Vamos ver agora, né, com essa sequência de jogos na copinha, com jogadores sub-20, como que ele acaba se portando. Vamos torcer para que ele se dê muito bem por lá. Bom, vamos aos destaques que eu separei e depois eu vou falar alguns jogadores aqui que a comissão técnica de Odair Hellmann está observando, tá bom? Então vamos começar aqui pelos meus destaques. Acho que o Jair é um zagueiro que cedo ou tarde estará no time principal do Santos. Não vejo para ser titular absoluto nem nada, vamos com calma também com todos esses jogadores que nós vamos falar. Mas eu acho que o Jair é aquele jogador que sabe dar aquele bote preciso, é um jogador que sabe sair jogando também, né? Que eu acho que isso pro futebol moderno, né, que nós estamos, é importante. Então acho que o Jair é um dos zagueiros mais completos desse time do Santos. É o que mais eu gosto de ver jogando. O Zabala também, eu acho que é um zagueiro que tem a sua qualidade, né? Ele que também, assim como o Miguelito, é boliviano. E vou falar aqui pra vocês, tá? Eu, Nájila, se fosse lá o Orlando Ribeiro, colocaria a minha zaga titular para a copinha Jair e Zabala. Eu prefiro o Zabala do que o Derek. Minha opinião pessoal, tá certo?
O Ivonei, a gente tem que observar o Ivonei, até por conta da idade. Depois da copinha, né, passa algum tempinho, ele faz 21 anos, e aí fica inviável ele atuar na equipe sub-20, e aí precisa ver se ele vai ser aproveitado pelo técnico Odair Hellmann ou se o Santos vai colocá-lo à disposição para algum empréstimo. Então o Ivonei é a chance dele de ir muito bem na copinha, para ele conseguir impressionar, né, a comissão técnica do Santos e tentar uma vaga no time principal. Então é a última chance aí do Ivonei, ele que já atuou no time principal do Santos, não se destacou e acabou descendo, né, para a categoria sub-20, então mais uma oportunidade para ele. O Balão, esse sim, eu também acho que é um jogador que cedo ou tarde estará no profissional, assim como o Jair, é um jogador que eu vejo muita qualidade. Uma coisa que eu sempre venho falando, né, em outros vídeos, quando eu falo do Balão, é que ele é aquele volante que sabe marcar e também ajuda ofensivamente. Até dando o exemplo, né, do Odair Hellmann, é um jogador que entra no perfil do Odair. Não estou falando que acabou a copinha, ele vai ser titular absoluto com o Odair Hellmann, mas é um jogador que entra na característica do Odair, e eu particularmente gosto bastante desse jogador Balão, que inclusive, né, está perto aí de renovar com o Santos Futebol Clube. Matheus Nunes, que é meio campista, também é um jogador para a gente ficar de olho. O David, para mim, esse é a principal esperança de gol do time do Santos, até porque o Miguelito também, que é o outro destaque, né, dessa copinha, a gente não sabe qual que vai ser a condição física, se é que ele vai jogar a copinha, né, vai conseguir. Então, o David, para mim, é a grande esperança de gol desse time do Santos. É um jogador que, inclusive, recentemente, né, no finalzinho de 2022, acabou sendo destaque no jornal The Guardian, né, de jogadores sub-20 aí com mais potencial. Tem uma multa rescisória de 100 milhões de reais, então, de fato, o David é um jogador pra gente ficar de olho, tá certo? E, obviamente, Patati, que foi um dos destaques na última edição da Copinha, e o Miguelito, né? Caso o Miguelito tenha condições de jogo, o Patati também, né? Como eu falei, ele tá voltando de lesão, não sei qual que vai ser a condição física também do Patati, mas pelo menos, né, entre os reservas a gente sabe que ele vai ficar. Mas o Miguelito também, caso ele jogue, e caso você ainda não tenha acompanhado o time sub-20 do Santos, ele pode jogar tanto como ponta, jogando mais aberto, ou até mesmo como meia. O próprio Odair Hellmann citou a possibilidade do Miguelito ser meia, né, caso ele seja promovido logo após para o time principal, tá certo? E esse time sub-20 do Santos, né, da Copinha, tem alguns jogadores também mais experientes, tanto que ganhou um título, né, em cima contra o Corinthians, então isso também já dá uma certa casca para a molecada, e jogadores também que em algum momento ou jogaram ou treinaram com o time principal, o próprio Derek, Zabala, Balão, Ivonei, né, Patati, o Miguelito, né, que acabaram passando por algum momento no time principal do Santos. Jogadores que a gente sabe que o Santos está monitorando para o time principal, que são bem avaliados tanto pela comissão técnica como também pelo scout do Santos. O Jair, Ian, Balão, Miguelito, esses são os jogadores aí que o Santos vê com certo potencial, né, a curto prazo, digamos assim, que possam receber alguma chance, né, então vamos ver. E o Derek e Ivonei, né, são dois jogadores também que, como eu falei no começo do vídeo, jogadores que vão ultrapassar a idade de sub-20, e aí o Santos precisa definir se eles vão continuar no elenco principal ou se vão ser emprestados. O Derek, várias vezes ele já foi relacionado, né, quando faltou algum zagueiro, alguém se machucou, o Derek ele já foi. Então deve, né, receber uma chance aí no time principal. Alguns jogadores do Santos que poderiam estar nessa copinha, e até mesmo um Santos ainda mais forte, né? Só que infelizmente estão machucados. O Renier, que é uma promessa, né? Infelizmente ele teve uma lesão séria aí no joelho, tá voltando aos poucos, né? Tá nessa fase final, né, de recuperação. O Enzo Monteiro e o Vitor Michel também, né? O Enzo Monteiro, que também é boliviano, assim como Zabala e Miguelito, e o Vitor Michel também estão lesionados. O Pedrinho, esse teve uma lesão mais séria recentemente, né? Acabou rompendo o tendão, passou por uma cirurgia no final do ano passado, então tá fora da copinha, se bobear, né? Fora desse primeiro semestre aí com o Santos. Então,
É isso, vamos torcer pelo Santos na Copinha. Obviamente que a gente sempre fala essa frase clichê de que o importante é revelar, mas ganhar título é sempre muito bom, né? Começar o ano já ganhando um título é sempre muito bom. Ano passado bateu na trave, né? O Santos ficou com o vice-campeonato, enfrentou o Palmeiras, que tinha um time muito bom, e acredito que o Palmeiras deve repetir, né? Estar entre os favoritos. Eu vejo Santos e Palmeiras como, sim, favoritos para essa Copinha. Mas vamos ver, vamos aproveitar e vamos com calma também, né? Porque o moleque se destacou aqui na Copinha, na base, que a gente já vai pedir titularidade absoluta no time principal. Vamos com calma, vamos pegar o exemplo de 2 jogadores, Rua Seco e Lucas Barbosa. Todo mundo pedia no time principal, eles foram, mas acabaram não atendendo às nossas expectativas. Porque é óbvio, né? Time sub-20 é um, time principal é outro. Até mesmo dei o exemplo do David. O David, quando ele foi para o time sub-20, ele não teve o mesmo desempenho no time sub-17. Aí ele precisou, né, retornar para o time sub-17. Vamos ver se agora, nesse novo ano, ele está mais maduro para jogar com jogadores sub-20 também. Mas quero saber a opinião aqui de vocês nos comentários, qual que é o jogador que você está de olho para essa Copa São Paulo e quem sabe pode ser aproveitado pelo Santos no time principal. Grande abraço para vocês e até a próxima.